Começou. Meu nome é José Adilson Toledo, hoje é 18 de janeiro de 2023, estava aqui apresentando meu TCC de monografia da Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. Inicialmente, agradecer a presença do professor Orfeu, meu professor de Direito das Sucessões, que é o meu orientador, professora Kelly, foi professora de Direito de Família, e professor Denis, professor de Técnicas de Argumentação Jurídica. O meu tema é o testamento militar inocupativo. Análise do nível de conhecimento dos militares das forças auxiliares do Exército Brasileiro, que são, nos estados, os corpos de bombeiros e polícia militar, em Minas Gerais, sobre o uso e o funcionamento do Instituto. O sumário é a justificativa, o objeto de estudo, a problemática, a metodologia, o aporte teórico, objetivo geral específico, que eu vou tentar apresentar junto com o resultado, por isso que eu coloquei nessa ordem, a conclusão e a referência bibliográfica. A justificativa do estudo é evitar que o possível desconhecimento legal, né, do artigo 1893 do Código Civil e seguintes, eles possam causar prejuízo aí àqueles que forem os beneficiários de testamentos militares, por questão de nulidade ou anulidade, né, e podendo também gerar responsabilidade para o Estado, né, porque a gente sabe que o Estado ele responde solidariamente nessas situações que o militar estiver ali em guerra, ou seja, ele tá desempenhando uma função estatal. E aí o testamento militar está previsto no 1893 do Código Civil, e que ele traz atribuições aos oficiais, né, os comandantes de postos, e também traz atribuições àqueles militares que estão junto ali, que vão servir como testemunhas, que ele tem também desempenhar algumas funções. E se esses militares não cumprem essas funções, eles podem ter essas responsabilidades, tanto civil, né, previsto no Código Civil, o penal, previsto no Código Penal Militar, de observância de norma, e também pode ter responsabilidade administrativa, do Código de Ética, ou desídia. E o objeto de estudo, então, foi a avaliação do nível de desconhecimento do uso do testamento militar e o testamento militar inocupativo pelos militares das forças auxiliares. E, para isso, eu fiz essa classificação, que eu peguei de 0 a 1 e dividi em 3 partes, onde a primeira parte fica no nível baixo, de 0 a 33%, nível médio e nível alto. A minha hipótese é que seria nível baixo, haja vista que os militares eles têm a obrigação de conhecer a norma, isso está previsto na LINDB, né, no artigo 3º, que ninguém pode escusar de conhecer norma. Além disso, quem é... Nossa, abriu uma janela aqui. Além disso, quem é funcionário público, ele tem que cumprir o princípio da legalidade. E cumprindo o princípio da legalidade, lá no artigo 37 da Constituição, nossa, abriu uma janela aqui. E o administrador público ele tem que cumprir o princípio da legalidade. Caso o militar não cumpra esse princípio da legalidade, ele pode estar sendo responsabilizado. E a hipótese, então, é que seria desconhecimento baixo. Até porque tem essa responsabilização, tanto civil, quanto penal, militar e quanto administrativa. A problemática, eu procurei aprofundar para ver se esse testamento militar se aplicaria só nessa situação de guerra ou campanha ou ir além. E eu vi que em situações em que o militar, ele, mesmo fora de guerra e campanhas, mas ele que esteja a serviço das Forças Armadas, desde que tenha risco de morte, ele pode estar utilizando do testamento militar inocupativo, mas sempre observando, tem que estar a serviço da Força Armada, ou seja, a Força Armada tem que ter convocado a polícia e o bombeiro para atuar. Então, seja numa missão lá fora, porque teve um terremoto, um desabamento, uma missão no Haiti, mesmo que seja de paz, mas em certo momento ela se torna um risco.
Então, tem certas situações em que o militar, mesmo não estando em guerra e campanha, ele pode estar utilizando do testamento militar inoculpativo. O militar é aquele testamento escrito, e o inoculpatível, o testamento oral, podendo ser feito, por exemplo, num campo de batalha, em onde o militar fala para os seus companheiros. Já o particular excepcional, ele está relacionado a qualquer pessoa que se encontra nessa situação. Então, assim, uma pessoa que se encontra numa situação, mas não esteja a serviço das Forças Armadas, ele pode estar utilizando. Por exemplo, um bombeiro está em Brumadinho e ele se encontra numa situação de risco iminente. Ele pode estar fazendo testamento ali? Pode. Ele não vai um particular excepcional. Nesse caso, escrito, não pode ser oral ou no compartilho. Deixa eu ver aqui. A minha tela apagou tudo aqui. Ô, Zé Adilson, deu uma travadinha, mas agora a gente está te ouvindo. Tá. A metodologia. A pesquisa bibliográfica foi do tipo exploratório, porque eu peguei vários artigos científicos e fui formando para chegar no questionário para poder aplicar. E eu fiz a pesquisa de campo, que foi utilizado o Google Forms para fazer as perguntas. Foi do método indutivo, né, com base em respostas individuais, eu pude generalizar. O universo da pesquisa foi de 5.470 homens do bombeiro e 930 na polícia, porque a polícia foi em Juiz de Fora e o bombeiro foi no estado todo. O exército, eles não me responderam. Isso é uma resposta que pode ter sido do general, mas eu acho que é porque eles não têm um meio de divulgação. Mas aí o universo da pesquisa ele foi reduzido e eu fiquei só mesmo com as forças auxiliares, até porque o das Forças Armadas está muito bem claro que eles têm direito. E eu consegui um número de questionários de 424 questionários, que jogando nessa tabela aqui de uma calculadora, me deu uma margem de confiabilidade de 95% e uma margem de erro de 5%. O aporte teórico que eu utilizei para as pesquisas, a Constituição Federal e Estadual, que fala das atribuições do Corpo de Bombeiro, inclusive falando que o Exército e a Polícia é força auxiliar das Forças Armadas, o Estatuto, que fala dos direitos e deveres, o Código Penal Militar, que fala dos crimes, o Código de Ética, que fala das transgressões disciplinares, o Código Civil de 2002, que vem falando da sucessão legítima, testamentários, o impacto que a sucessão, o regime de bens, comunhão parcial, comunhão total, o impacto que isso tem na sucessão, porque dependendo do tipo de regime de bens, isso vai alterar o valor da parte disponível. E fala também dos testamentos ordinários, né, que é os 3 tipos comuns, que é o público, o secreto e o particular e o secreto. E os testamentos especiais, que é o militar, aeronáutico e o da marinha, né? E tratei também sobre o negócio jurídico, para ver quando o ato é nulo, anulável, e tratei também do Instituto da Dignidade e Deserdação, porque esses institutos eles podem alterar o valor da parte disponível, que é a parte que pode alterar o valor que o militar pode testar lá no testamento inoculpativo. E o objetivo geral foi avaliar o percentual amostral desses militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia que desconhecem o testamento militar e o testamento militar inoculpativo. Então, nessa terceira pergunta, eu vi que eu tive essa resposta, que para responder o objetivo geral, tive uma resposta que 91,7% nunca ouviu falar do tema. Então, ou seja, é um desconhecimento muito grande no objetivo geral, mas eu não fiquei reduzido aqui no objetivo geral, porque é uma pergunta muito na fase das ideias, né? Você conhece, não conhece. Eu queria aprofundar, ir a fundo, ver se realmente eles não conhecem. Aí foi as demais perguntas, que foi as que eu coloquei nos objetivos específicos. E aí, cada pergunta, eu tive um resultado. Aqui já é o resultado da pesquisa de campo. Por exemplo, nunca ouvi falar do tema, 91%.
Nível dos que não compreendem a extensão do uso da aplicação desse testamento nas forças auxiliares, 90%. Nível que não compreende que pode ser empregado em guerra e campanha, 66,3%. Nível de não percepção do risco de morte em guerra ou campanha por militares das forças auxiliares, 21,2%. Nível que, esse aqui do nível de percepção, que o bombeiro vai para a guerra para exercer função de bombeiro, e não para pegar em armas e atirar, mas é para resgatar corpos, ou às vezes fica na retaguarda, né, fica para trás. Nível que não entende que com risco de morte pode usar o testamento militar, 33%. Nível que não sabe da perda da validade após cessar o perigo, quando o militar volta da guerra sem sequelas, por exemplo, ou de uma campanha. Nível que não sabe da perda da validade após cessar o perigo, 94,1%. Porque o testamento ele tem uma validade para a pessoa ir lá no cartório e tornar ele válido quando a pessoa volta da guerra ou de campanha. Nível de desconhecimento sobre ter duas testemunhas, além do testador, que é um requisito, 88%. Nível que nunca ouviu falar de testamento no culpativo e o seu funcionamento, 92%. Nível de não percepção das responsabilidades do oficial e das praças. Oficial, porque ele tem que no culpativo, que ele é feito oral, quando ele volta do campo de batalha, ele tem que procurar o oficial para formalizar esse termo, e para esse termo levar ao auditor de guerra, que é tipo um assessor jurídico na guerra, o auditor, que seria um juiz, né? Nível de não percepção da necessidade de testemunho no testamento no culpativo, 94%. Nível de não percepção da invalidade do testamento no culpativo quando sobrevive de guerra ou campanha, 95%. Nível de não percepção do motivo do oficial para a formalização. O oficial ele tem que participar desse processo de formalização, porque, como é um testamento oral, as testemunhas, com a morte do testador, elas podem combinar, por exemplo, de passar um valor para um terceiro. Então, tem que ter o oficial traz um pouco mais de legitimidade para a situação, até para verificar a situação real, né? Acompanhar. E até porque tem mais responsabilidade. O nível de não percepção da regra de liberalidade e de legítima, né? Porque só pode testar 50%. Então, assim, da parte disponível, ou seja, primeiro você tem que tirar a ameação, né? Na parte de direito de família, tira a ameação, e do que sobra daqueles 50%, 50% entra na liberalidade, que ele pode testar 50%, e os outros 50% vai entrar nos herdeiros necessários, que vai dividir pelos herdeiros necessários. Então, ele tem que saber qual percentual que ele pode destinar naquele testamento oral ali mesmo em guerra. O nível de desconhecimento da cláusula de inaliabilidade, ou seja, você pode gravar de que a pessoa vai receber, mas ela não pode vender, né? Você pode gravar isso, pode colocar um substituto. Eu não quero que aquela pessoa, se ela morrer, ou a outra assuma, né? Então, pode estipular isso também. Cláusula condicional, por exemplo, não, a pessoa só vai poder vender depois que completar a faculdade, um encargo, ela vai receber, mas tem que cuidar de um cachorro, tem que cuidar de um parente. E nível de desconhecimento de adiantamento de herança, porque se você não dispensa a colação, isso depois vai refletir lá no valor da herança. E o nível de percepção sobre causas restritivas, essas cláusulas também. Então, assim, a gente percebe que o desconhecimento é muito amplo, né? E para finalizar aqui a pesquisa de campo, não percepção sobre o uso do testamento militar no quarto fora dos casos de guerra, 97%, não percepção da falta de regulamentação, 58%, não percepção da desnecessidade não precisa de advogado e defensor, 87%, não percepção da importância do entendimento do testamento e impacto nas esferas civis, penais e administrativas. Aqui já foi tranquilo, eles têm uma percepção. Não percepção do melhor momento de aprender sobre o tema, também eles entendem que isso é importante. Não percepção da importância dos modelos, aqui o modelo é importante, e não percepção do uso do testamento, que aqui também eles entendem que isso é importante.
E fazendo isso no resultado, quando eu vou no objetivo geral, estou falando de crença. 91% eu acho que não conhece. Quando vai para a realidade, nos objetivos específicos, eu percebo que esse desconhecimento é de 70%, o que está dentro daquela faixa de nível alto de desconhecimento. Então, a hipótese ela foi refutada porque o desconhecimento é alto e não baixo. E aqui faço a conclusão que é sim um tema relevante, mas é desconhecido e subutilizado, falta regulamentação e divulgação. O Brasil não tem muito costume do uso de testamento, e a ausência de guerra também contribui para essa situação. E falar de testamento no Brasil já é visto como uma forma de atrair a morte. E no meio militar, como se considera em sua formação como militares fortes, guerreiros, superiores à chuva e ao vento, esses lemas que tem no meio militar, então esse preconceito acaba sendo mais evidenciado, em que falar de morte no meio militar é um sinal de fraqueza. E os militares estaduais, ao serem empregados, convocados pelo Exército, devem conhecer este instituto, pois o oficial, praça, que não cumpre sua missão, ele responde penal, civil e administrativamente. Daí a importância do tema. Aqui, agora, eu coloco as bibliografias e é isso. Aberto aí para... Muito bem. Bom, vamos começar então ouvindo a professora Kelly. Fique à vontade, professora Kelly. Obrigada, professor Phil. Primeiro, né, te agradecer, José Adilson, pela apresentação, cumprimentar, né, o professor Denis, é um prazer, né, principalmente em banca, quando a gente tem a interdepartamentalidade, né, isso é muito agradável, porque raramente a gente faz esse tipo de encontro, né, e realmente acaba sendo muito bom. Então, vamos lá, José, você teve um fôlego que a gente raramente vê, né, aqui nos trabalhos da faculdade. Você realmente se propôs a uma temática de seu interesse, mas que é de uma forma bastante efetiva, porque não é praxis, né? No direito a gente tem uma percepção com pesquisa de campo. Isso realmente traz luz muito maior à matéria, haja vista que a gente reduz, né, a importância dela. E aqui o meu grande elogio a fazer em relação ao seu trabalho, não só em relação aos aspectos que eu coloquei, mas também para o fato, e eu gostei muito, quando você trouxe no corpo do trabalho situações, né, que são situações problema, em que estaria sendo visualizado no cotidiano a utilização dessas formas extraordinárias de testamento no cotidiano da vida dessas forças auxiliares, né? Que seria, e aí você cita situações com fotos, enfim, de bombeiros, né? Que na vida a que são chamados aí no seu cotidiano, eles podem efetivamente enfrentar situações limítrofes e que aí efetivamente essa forma, né, alguma forma extraordinária de testamento possa efetivamente ser utilizada, e que aí não é tão raro quanto a gente imaginaria ser. Então, efetivamente, para mim, foi muito interessante quando você traz essas situações em concreto, esses casos, e de uma forma persuasiva, com fotos, né? E que demonstram que essa é uma situação que precisa ser refletida realmente para quem não só dessas forças auxiliares, como também até para a academia, para a gente não entender que não se trata de algo obsoleto, né? Ou de pouca importância. Bem,
Aí, eu só queria fazer algumas observações, porque à medida que a gente vê realmente o capricho e a intenção, claro que tem algumas questões de caráter ortográfico, semântico, mas que eu vou me limitar exatamente, é só dizer para depois dar uma olhadinha, mais nada que não possa ser corrigido. Bem, a primeira só observação é o seguinte, eu acho que na introdução você poderia enxugar um pouquinho, porque na introdução você faz algumas conceituações, traz algumas colocações que não seriam características da introdução. Aí você traz citações, você traz citação seja normativa, que aí você já explicando, dando explicações que não seriam características da introdução. E que talvez na introdução você se fechasse mais na sua apresentação, né? Exatamente com, com os objetivos, a metodologia, o problema, eu acho que estaria mais adequado. Mas isso é só uma observação, fica aí para vocês visualizarem o que vocês acham melhor. Bem, em relação, deixa eu só colocar, seria na página, pois é, a página que eu tenho é a página que o computador está me mostrando, não é, deixa eu ver, a página do trabalho, é a página 28 do trabalho. Quando você eu tiro ele aqui e coloco a página. Tá. Eu vou tirar ele aqui. Quando você está no primeiro, segundo parágrafo, para Gonçalves, né, aí o texto, e aí no final do parágrafo você coloca o seguinte, forma mais segura de sofrer anulação. Eu acho que esse trechozinho ficou meio perdido. Claro que eu entendi, né, que é a modalidade que é mais comum, né, de passível de nulidades. Mas aqui ficou meio perdidinho no contexto do que você estava colocando. Você está falando, eu entendi que você está falando das características desse tipo de testamento, mas por que ele seria o mais hábil às anulações, anulidades? Né? Ficou meio perdido, eu acho que esse trechinho nem precisava ter, porque não está explicado, né? E nem se traz nenhuma confirmação de que esse é o modelo mais hábil às nulidades em relação aos demais tipos de testamento. Eu tiraria esse trechinho. Bem, aí na página 32, 30 do trabalho, e 32 no meu notebook aqui, quando você tem a tabela das cláusulas testamentárias. E aí, na tabela, você coloca cláusula de inalienabilidade, condicional, modal. Eu só faria uma observação aqui de que a cláusula, a primeira, de inalienabilidade, ela é excepcional, né, segundo o artigo 1848. E ela é excepcionalíssima, porque tem que ter justo motivo, não é realmente uma possibilidade que se coloca efetivamente como cláusula testamentária. Ela é uma situação extrema e, para tanto, tem que ser justificada, porque o juízo, inclusive, pode alterar, porque não se deseja esse tipo de travamento, né, dentro do patrimônio. Então, eu só colocaria a excepcionalidade entre parênteses em relação a ela, quanto às demais figuras, as modalidades, né, de cláusula de possibilidades testamentárias. Aí, na página 32, você faz uma citação, que seria 34 aqui no meu notebook,
que você pega a citação aqui sua, é de um julgado do STJ. E aqui você coloca, está no texto, lógico, do julgado, colocando o seguinte: a serviço das Forças Armadas em campanha que estejam participando de operações de guerra. E aqui eu fiquei pensativa, né, porque o STJ coloca exatamente operações de guerra. É um trecho dele, né? Se nesse caso não caberia uma observação da sua parte exatamente sobre o que se entende, e aí até uma pergunta que eu te faria sobre operações de guerra, né? Que se efetivamente é um conceito estrito, né? Ou se realmente existe o que se poderia entender hoje por essas operações, porque no seu trabalho você demonstra, você vai demonstrando um caminho. E aqui a ideia de operações de guerra pode ter um olhar mais estrito, né? Mais fechado, que não é Sim. o desejável, efetivamente. Não, mas é operação de guerra mesmo, porque ali está falando do militar e do não ocupativo. E o militar e não ocupativo, ele tem que ser numa situação de emprego das Forças Armadas, ou seja, tem que ter a convocação realmente das Forças Armadas, porque se o militar estadual, polícia ou bombeiro, estiver em uma operação sem estar convocado pelas Forças Armadas, ele não tem direito ao uso do testamento militar. Ele vai usar o excepcional, porque é um testamento particular, excepcional. Entendi. E lá... É a sua última colocação, inclusive, no seu trabalho, né? Quando você faz... Antes da conclusão, que você faz o conceito, exatamente, fechamento das conclusões que você chega, né? Sim. E o testamento militar, ele pode ser utilizado para essas operações de desastre, desabamento, mas só quando está convocado pelas Forças Armadas. Porque o testamento militar, ele é exclusivo das Forças Armadas. Pois é, mas a ideia de operações de guerra aqui... e aí o que eu te perguntaria, quando você coloca, trata-se de operações de guerra, você até falou, forças de paz, colocações, né, para estar presente em situações que não no conceito estrito de guerra. Sim, mas essas operações de paz, ela não é uma garantia de paz. Ela apenas, assim, você pode iniciar uma operação de paz, mas no meio de uma operação de paz pode ter alguns conflitos, algumas questões voltados assim, o Haiti, por exemplo, o pessoal está lá numa missão humanitária, com a ONU participando, tudo certo, mas do nada cai uma bomba dos Estados Unidos ou do outro país, joga lá uma bomba lá. Então, assim, aquela situação de paz que era apenas para, inicialmente, convocado pelo Exército para prestar apoio, levar água, levar comida, a situação muda. Deixa de ser uma operação de paz. Mas ela tem que se transformar no conceito de guerra. Tem que transformar, porque tem que ter risco iminente de morte. E tem que ser uma questão assim bem complexa. Se não tiver essa questão, aí pode estar utilizando o testamento militar, aí vai estar utilizando o testamento excepcional, particular. Esse pode ser utilizado, inclusive, por pessoas comuns, quando se encontram numa situação, por exemplo, perdido numa mata, numa situação específica. Só que, nesse caso específico, não vale o oral, tem que ser escrito, porque isso tem que ser formalizado, transformado em termo. Mas eu acho que o grande... registro. Mas eu acho que, realmente, a inovação que tem no seu trabalho não é propriamente quanto às situações de guerra, mas realmente em relação às situações cotidianas, né? Eu acho que a novidade do seu trabalho está exatamente dentro dessas situações, que seria exatamente a pergunta que você faz na página 36, como em situações cotidianas, em ocorrência de bombeiros, a busca de pessoas desaparecidas, enfim, poderia perder, né, fazer uso do testamento. E aqui, você está falando do ocupativo. Mas aí tem que estar convocado pelo Exército, porque se tiver numa operação
interna no Brasil, sem convocação do Exército, ou seja, uma operação do bombeiro ou da polícia, ele não pode usar no militar nem no ocupativo. Ele vai ter que utilizar o particular excepcional. Isso. Inclusive, é até uma observação que eu te faria, que é exatamente, eu acho que você, na sua monografia, você acabou tratando das formas extraordinárias de testamento, e não exclusivamente, né, do militar. E na verdade, seria um plus. Não, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é o ponto principal que você tratou no seu trabalho. Eu acho que o plus foi o ponto central, que é as situações realmente de que você tem uma saída jurídica estando a trabalho, no exercício das suas atividades, e que são situações que, no caso dos bombeiros, é mais praxis, né? Quer dizer, está mais ligada à realidade, não é, por exemplo, de um professor, né? Desse tipo de dano à vida, ou a iminência, é mais a realidade, ó, é claro, são aqueles que salvam, né? Então, a própria palavra já está dizendo. Seria mais interessante tratar, ou a riqueza está exatamente na saída juridicamente tutelada para as situações dos bombeiros, porque os militares estão muito amparados, né, tecnicamente falando, em relação à normativa que trata dos aspectos do perigo, do risco, né? Mas o bombeiro teria que estar cumprindo função de auxiliar das Forças Armadas. Então, se ele tiver uma operação em que ele não está exercendo a função de auxiliar das Forças Armadas, ele não pode fazer o uso do militar no ocupativo. Isso, agora, se ele tiver no Brasil, as Forças Armadas pediu o bombeiro para apoiar numa situação específica, ou as Forças Armadas pediu a polícia militar para apoiar numa situação específica no Brasil. Mesmo que seja desabamento, mesmo não estão pedindo auxílio, mas você está atuando na sua profissão, que foram os exemplos que você dá na página 38, queda de helicóptero. Mas eu quis mostrar que desapareceu na mata de Marabá, tá vendo? Isso, eu achei extremamente interessante essas situações apresentadas, e que ele está na função dele, do dia a dia, e não a serviço, né, da militar. Ali eu mostrei que, inicialmente, ali ainda eu estava pesquisando para ver, será que se aplica nessas situações? E eu descobri que não. Isso. Não, porque... Por isso que eu acho que você está falando muito mais das formas extraordinárias do que estritamente do testamento militar. Sim. Eu falei, não aplica o militar e o não ocupativo, mas pode estar utilizando do particular excepcional. Pode aplicar o militar no ocupativo? Pode, mas desde que o Exército tenha convocado o bombeiro ou a polícia para alguma atividade operacional. Tá bom, fica só para a sua reflexão, assim, que eu acho que seria... o seu trabalho foi mais amplo do que aquilo que você está se propondo, do que se apresenta até mais amplo. E se apresenta mais amplo porque se apresentou uma realidade do dia a dia que é muito importante, o conhecimento, né? Quer dizer, como o profissional, né, realmente que corre o risco, né, de vida com muito mais, enfim, tem que tratar disso com mais, não sei se existe essa palavra para o tratamento do assunto, mas com mais realidade, né, como uma realidade, do que outros profissionais. Esse caso específico, ele é muito tratado na doutrina, porque a lei, ela fala dessa questão de estar vinculado às Forças Armadas. E por não ter uma regulamentação, a saída que eu encontrei ali é o uso do testamento particular em situação excepcional. Qualquer cidadão que... Por exemplo, o bombeiro foi resgatar uma pessoa que se perdeu na mata, e o bombeiro ficou perdido também. O bombeiro pode utilizar o testamento militar? Ou no ocupativo? Não. Ele vai ter que usar o excepcional,
porque ele não está convocado pelas Forças Armadas, ele foi lá para aquela situação, está numa situação de perigo, então ele vai utilizar do particular excepcional. E a vítima? E aquela pessoa que está sendo atendida foi encontrada lá pelos bombeiros, e ela pode utilizar? Ela é civil, ela não é militar. Ela pode? Pode. Porque o particular excepcional é o fato da pessoa estar numa situação excepcional. Agora, para utilizar o militar e o não culpativo, aí tem que estar ou em guerra ou campanha. Campanha se entende operações. E aí que entra a questão missão de paz. Guerra e campanha, que é essas operações. Aí entraria a missão de paz, tanto no estrangeiro quanto dentro do país. Mas aí a polícia e o bombeiro tem que estar, tem que ter sido convocado pelo Exército para fazer um apoio a eles, porque o testamento militar é um testamento do Exército, é específico dele, tanto que os testamentos especiais são divididos em aeronáutico, marinha e exército, que é o militar. Então, o militar é do Exército, marítimo... Então, assim, cada um tem o seu. As forças auxiliares, elas vão entrar nesse testamento só quando estiver no exercício das funções das forças auxiliares. Por exemplo, no dia a dia, a gente não é força auxiliar do Exército. A gente só se torna força auxiliar do Exército quando eles nos convocam, quando eles fazem um decreto do presidente da República convocando a Polícia Militar ou o bombeiro para atuar numa situação. Então, se não tiver esse decreto, a gente não está autorizado a usar o militar e nem o não culpativo. Por isso que nessa situação específica, nós militares, como qualquer civil que se encontrar numa situação de risco iminente à vida, ele pode utilizar do particular excepcional, só que aí tem que ser escrito, porque no culpativo é oral, e o militar é escrito, mas é situação de guerra, prestando aí apoio às Forças Armadas, ao Exército. Uhum. Tá bem. Aí na página 43, que seria 41, você põe um item, que é o item 3, Estatuto dos Militares do Exército Brasileiro. Ele ficou muito pequeno. Ficaram 4 linhas, né? 3 linhas e pouco. E aí ficou um capítulo meio que perdido. Eu integraria com uma introdução, ou então você teria que enxertar realmente, porque ficou, metodologicamente falando, não ficou adequado, né? Um trecho... Essa parte aí eu quis explicar que a falta de regulamentação, porque o que tem nos estatutos que fala dos deveres... Não, eu entendi o que você quis colocar, mas... Só fala que a gente pode administrar o nosso... 3 linhas e meia, não tá, a estrutura não ficou boa, né? Porque a gente precisa de ter capítulos com conteúdo que tenha uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? E aí ele ficou meio perdido, assim, o texto. Eu integraria o conteúdo, ele, como subitem do item anterior, ou antes de você iniciar o assunto, mas não como um item único, né? Tá, eu vou integrar lá no restante. Aí, logo embaixo, sobre as nulidades do testamento, você coloca, iniciando, os testamentos, em geral, têm os seguintes elementos. É um negócio jurídico, né? E aí, logo em seguida, você coloca, é um ato unilateral de última vontade. Porque ele é um negócio jurídico unilateral, porque o testamento, ele não tem aceitação da outra parte. Mas ele é um negócio jurídico. Isso, eu sei. Agora, vamos lá. Porque há a doutrina que faz a diferença entre o ato lato sensu, né, e o lato stricto sensu. Eu só acho, já que você está fazendo tão detalhadamente, eu colocaria um ato stricto sensu, e não no sentido amplo, porque aí entra... um ato a lato sensu, perdão, e não stricto sensu, porque aí se diferencia ele do negócio jurídico. Beleza, farei. Parou o áudio. Oi? Ah.
eu só achar aqui agora o que é. Desculpa eu estar sendo chata, mas quando a gente gosta, né, de um trabalho, acaba que você fica olhando né, com mais vontade. Aí na página 46 aqui do notebook. São herdeiros necessários conforme o Código Civil no artigo, aí você não colocou o artigo. Só coloca coisa bobinha aqui. E aí, logo na página 47, na sequência, você faz, no item 4, você coloca o artigo, aqui, ó, o companheiro será herdeiro nos bens adquiridos na vigência da União. Achou? Que é o artigo 1790, né? Que já não se aplica, porque houve a plena equiparação entre o companheiro e o cônjuge, utilizando, então, o artigo da sucessão legítima, 1829. É que o companheiro ele é como se fosse casado no regime de comunhão parcial, não é isso? Mas esse artigo daqui é o que fazia a separação, dizendo que o companheiro não é herdeiro. E aí foi considerado inconstitucional e houve a equiparação entre o companheiro ao cônjuge. Sim. Então, é só... Eu vou fazer essa... Aplica-se as mesmas regras que couber ao cônjuge. Sim. O cônjuge tem o mesmo direito do companheiro. Aí, aqui, só para terminar... Aqui queria perguntar se eu interpretei certo, que eu entendi que o direito ele acaba influenciando, né? Porque, assim, o Instituto de Direito de Família é estudado a parte do direito de sucessões, mas na vida prática, quando vai fazer um testamento, acaba influenciando, por exemplo. Exatamente. Se a pessoa é casada num regime de separação total, então não tem meação, né? Uhum. Só vai ter herança, mas não tem meação. Então, se não tem meação, por exemplo, se a pessoa tem 100 mil reais, ela pode testar 50 mil. Agora, se ela for casada no regime de comunhão, e ela tem 100 mil, ela vai ter que dividir os 100 mil primeiro com a companheira ou esposa, tirando 50, e ela só vai poder testar 25. Então assim, o valor ele vai sofrer variação dependendo do regime. Por isso que nesse capítulo tenta fazer essa explicação. Isso, só que em relação à união estável não se aplica aquelas regras ali, se concorrer com filho comum ou filho só da pessoa, entendeu? Não se aplica mais, é a regra geral que você está me explicando mesmo, exatamente. Ele não tem direito só ao que está colocado, né, no 1790. Mas aí o direito é só depois da união, né, que é equivalente ao comunhão parcial. Exatamente. E que é o que você coloca aqui, ó, na letra C, né, da página 50, que você coloca, ó, a união estável garante os mesmos direitos da comunhão parcial de bem. Eu colocaria o seguinte, a união estável tem como regime legal de bens os mesmos referentes à comunhão parcial. Porque se os companheiros quiserem estabelecer um outro regime de bens, eles podem fazer isso, né, por um contrato. Por isso que eu coloquei também o regime misto, que eu posso pegar parte do regime de separação, juntar com parte do regime de comunhão e fazer um regime misto também. Pode, exatamente. Mas é só deixar claro que ela garante como regime legal, quer dizer, na ausência, né, de... Não convencional. Uhum. Exatamente. Aqui. Aí na página... No seu é 49, para mim está como 51. Tem essa diferença de 2 números, por quê? Por causa da capa que não conta e da ficha catalográfica que não conta. Aí pode se dar a diferença de 2. Entendi. Aí aqui você coloca assim, ó, a meação varia de 0, 50 ou 100%, dependendo do regime de bens. 0, 50 ou 100% do quê? Do patrimônio inteiro.
por exemplo, eu estou casado no regime de comunhão total. Então, mas meação de 100%, então a meação não pode ser 100%. Né? Então, aqui você está querendo dizer o seguinte, pode ser, né, cabe na meação, né, eu tiraria esse percentual, varia, dependendo do regime de bens. E dependendo da quantidade de bem que tem antes de casar e a quantidade de bem que tem depois de casar. Né? Porque a meação da parte antes de casar é metade do que tem antes de casar e metade do que tem depois de casar. Né? Pois é, mas a gente não faz essa análise antes ou depois de casar. Na comunhão universal. Não, mas não necessariamente meação de 100%. Isso, porque, olha só, na comunhão de bem universal, há bens que não entram no patrimônio. Então, você pode ter... universal não seria de tudo, por isso que eu coloquei 100%. Para entender que divide tudo. Como é universal, vai pegar todos os bens antes de casar contra os bens depois de casar. Então, vai ser a meação de 100% de tudo. Mas não é o caso de 100%. Essa colocação não está errado, tá? Zé, isso que eu estou dizendo que não precisa se colocar, porque é mais complexo. Quer dizer, a comunhão universal não significa que tudo se comunica. Não necessariamente, porque há bens que não entram na comunhão universal. Né? No caso das mesmas situações, por exemplo, que não entra na comunhão parcial em alguns itens. E aí você tem, por exemplo, os bens onerosos que foram constituídos, por exemplo, pelos cônjuges, é colocado ali como oneroso e gratuito. Também há alguma discussão em relação na comunhão universal. No caso de bens que são gravados pela cláusula da incomunicabilidade, se a maioria dos seus bens forem oriundos dessa cláusula, por exemplo, não vai entrar na comunhão. Entendi. Então, mesmo no universal não entraria, porque ele estaria gravado de eu só tiraria, porque a meação varia mesmo, entendi. Dependendo do regime de bens. Sim, perfeito. Eu acho que seria só exatamente essas observações que eu teria e dizer para você exatamente assim, que talvez te convidando a uma reflexão exatamente se talvez, como você tratou de situações que eu acho que são muito ricas, porque eu acho que o conhecimento exatamente do Corpo de Bombeiros, que ele pode realizar um testamento, ainda que no exercício da profissão, em situações, né, que sejam extremas, se talvez você não queira pensar novamente em trabalhar no seu título, que você está tratando das formas extraordinárias de testamento. Você está me ouvindo? Parece que travou aqui. Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Eu quis dizer o seguinte, que no caso do especial, o bombeiro e a polícia vai poder utilizar. Mas se for convocado para uma guerra ou para uma campanha que o exército convocar. Uhum. Mas se não tiver essa situação de guerra, pode habilitar o bombeiro e a polícia utilizar? Pode, mas aí ele vai ter que usar o particular e vai ter que ser o excepcional, que não pode ser o oral. Eu quis fazer, colocando esses dois, porque o militar pode usar os dois, só que as situações diferentes. Ele tem que estar sendo convocado e tem que estar... O risco de morte é nos dois modelos. Só que o primeiro ele tem que estar a serviço das Forças Armadas. O segundo, não. O segundo ele pode ter na situação ficou qualquer. Claríssimo. Eu só acho que na pesquisa de campo. Na sua pesquisa de campo, você acabou chegando a conclusões que vão para além, né? Que há um desconhecimento também da possibilidade de testar, né? Nas várias situações. Então, eu acho que a conscientização, né? E daquilo que seria exatamente os seus direitos e as suas possibilidades
elas vão para além da questão militar. Eu acho que você chegou à conclusão de que ele mas tem... eu acho que falta uma regulamentação, talvez um manual interno, ou incluir no próprio estatuto, onde lá é sucinto e fala assim, o militar pode administrar seus bens, que essa questão que está lá no Código Civil, que fala do militar, que ele pudesse ser incluído, mas aí dependendo de uma regulamentação, talvez, com decreto do estadual, regulamentando essa situação. Entendi. Eu acho que é uma questão que ainda está um pouco nebulosa nas instituições. Embora está na lei a questão de guerra e campanha, mas nessas questões de operações, o uso do testamento excepcional, ele deveria ser regulamentado, porque se o militar está no cumprimento das suas funções, ele traz responsabilidade civil, penal e administrativa até para a instituição. Então, assim, aspecto da responsabilidade. A questão da responsabilidade. Então, assim, por que os nossos regulamentos não tratam disso? Porque isso aí pode gerar, se alguém um dia quiser fazer, mesmo que seja uma vítima, que seja um civil, falar, quero fazer, e o militar não sabe, nunca ouviu falar disso, ele pode trazer uma responsabilidade depois. De uma testemunha falar, olha, ele queria fazer isso, e o militar nem sabia o que fazer, falou que não existe, que não conhece, não observou os requisitos, que tinha que ter a quantidade de testemunha, tinha que levar isso para um termo, para depois levar isso para registro, né? O fato é, realmente, né, quer dizer, a conscientização, né, sobre o tema... se fosse possível, né, realizar, seria muito interessante. Eu acho que principalmente em relação ao Corpo de Bombeiros, né, que eu acho que trabalha muito com essas situações, ou tenha uma possibilidade mais real, né? Sim, em tempos de paz, né? Nesses casos, em tempos de paz, não só em tempo de guerra. Isso, Eu estou satisfeita. Obrigada, meu querido. Obrigado, senhora. Obrigada, professor Feu. Professor Denis, obrigado, professor Kelly. Professor Denis, fique à vontade. Professor Feu, obrigado pela oportunidade de dividir a banca com o senhor. Também agradeço também e fico muito honrado de participar com a professora Kelly, muito competente, fez uma arguição muito boa, muito detalhada, e que também me esclareceu muitos pontos que eu tinha de dúvidas, foram esclarecidos durante a explanação também, as respostas do José Adilson, que, a meu ver, me ajudou bastante, porque muitas considerações que eu ia fazer já foram esclarecidas. Por exemplo, a questão do decreto do presidente da República, a diferenciação entre situações de perigo, por exemplo, fora de campanha e de guerra, já foi esclarecido também que não entra nisso. Concordo com a conclusão também do José Adilson, de que, e a professora Kelly também falou isso, que devia regulamentar isso também para situações fora de situações de campanha e de guerra. É uma situação muito excepcional, pelo menos, felizmente, no Brasil, né? Que a gente não tem exatamente uma cultura de guerra, felizmente, né? Bom, eu fico feliz com o convite, porque é uma banca que... Normalmente eu participo só de bancas do departamento, professores do departamento. Então, são sempre os mesmos professores. Então, a gente acaba que conhece muitos professores do próprio departamento e os outros professores que a gente ouve falar, que os alunos elogiam, como é o caso do professor Feu, da professora Kelly, que os alunos vivem elogiando os corredores para mim, né? Eu falo, pessoal, gente boa, pessoal competente e tal. E a gente só escuta, né? A gente só vê, às vezes, no máximo a gente tromba no corredor, se não me engano, eu encontrei uma vez com o professor Orfeu, assim, no corredor, uma coisa rápida, então é bom a gente participar. Olha, eu vou fazer o seguinte, Zé Adilson, primeiro para você relaxar um pouco, saber que, assim como a professora Kelly, eu gostei muito do seu trabalho, sua monografia muito bem feita, muito bem escrita, muito bem estruturada, e o tema também é muito interessante, você enfrentou ele de forma muito séria. Então, primeiro para você relaxar, saber disso, eu gostei do seu trabalho, tá? O que eu vou falar aqui? São só alguns pontos assim que eu penso que você devia assim, melhorar. Não estou falando para você melhorar, não estou querendo me colocar acima do seu trabalho, não, que o seu trabalho é muito bom. Eu estou falando o seguinte, como eu percebi que esse tema é um tema que não tem nem bibliografia, pelo que eu percebi, até nas suas referências bibliográficas,
eu vi que tem uma carência. Eu não sei. Os próprios códigos, todos eles que falam de testamento militar, é meia página. Imagino que sim. Todos os autores de é meia página que eles colocam. Aí a minha sugestão é a seguinte: primeira sugestão, que você publique seu trabalho. Aí eu não sei se se a professora Kelly e o professor Fio vão concordar com isso, mas já que tem uma carência tão grande de estudos sobre esse tema, a sua monografia abriria a porta para isso. Então não é que você precisa gastar rios de dinheiro para publicar um livro ou coisa do tipo, não. Você pode publicar em formato eletrônico. Você consegue o SBN, alguma coisa, corre atrás para você publicar de forma oficial o seu trabalho e disponibilizar para a comunidade científica, para que um dia, se alguém falar assim, alguém tem algum estudo sobre esse testamento, né, para militares, situações de campanha de guerra, tem um texto do José Adilson Toledo, porque eu penso que você pode se qualificar para isso, assim, você pode se habilitar para isso, para publicação. É a minha visão. Só que para publicar, eu encontrei assim, só uma questão que eu acho que você, assim, teria que melhorar, tá? Assim, eu vou falar assim, o seu trabalho é muito bom. Eu só vi um ponto fraco dele, que eu queria falar com você, que é a conclusão. Sim. Eu achei a sua conclusão, sabe o que ficou parecendo? Você estava na maratona correndo. Quando chegou lá no final, você estava quase na linha de chegada, você abriu o bico, entendeu? Você botou a língua para fora e não deu conta. Essa foi a sensação, sabe? Na verdade, eu queria até colocar mais coisas que, inclusive, foram faladas aqui, que a gente pode conversar aqui, poder tá colocando ali na conclusão. Tem uma questão também... Aliás, você está gravando, né? Então fica fácil. Está gravado para eu poder depois até... Vamos combinar o seguinte, não querendo... Estou querendo te cortei aqui você, né? Deixa eu fazer as considerações em bloco, porque aí você faz a consideração final, acho que fica melhor, até para você entender o raciocínio, tá? Não tô te cortando exatamente, para que eu não perca o raciocínio também, tá? Mas assim, então a minha sugestão é essa: além de levar em consideração esses levantamentos que a professora Kelly fez, por exemplo, essa parte, a professora Kelly, por exemplo, no final, ela falou algo interessantíssimo, a questão você colocou o percentual de 100%, a comunhão universal, quer dizer, às vezes tem coisas, pequenos detalhes que passam batido. Eu penso que você deveria, ao rever o trabalho, levar em conta tudo isso que a professora Kelly falou, e a conclusão, e aí o que eu queria chamar a atenção, que para mim é o ponto fraco do trabalho. Eu entendo que você está no semestre apertado, eu sei como é que é, né? Mas assim, para publicar, melhora a sua conclusão, a minha sugestão. Melhor assim, o que eu senti falta? De você pegar o resultado dos questionários que você fez, da pesquisa de campo, e apontar o que significaria cada uma, qual é o reflexo de cada um desses itens e das respostas que você obteve. Então, por exemplo, o desconhecimento, tá? O que significa isso? O que pode ser feito? Pode ser feito cursos internos para os militares, para que eles tenham conhecimento e tal. Eles não sabem em que situações que eles usam, o que pode ser feito, né? É só em situação de guerra e campanha, tá? O que poderia ser feito? Poderia fazer uma proposta legislativa e tal. O fato de você jogar, por exemplo, nesse caso aí que você falou, de fazer fora de situação de campanha de guerra, talvez seja exagerado do ponto de vista normativo você jogar isso no colo do presidente. Talvez um governador do estado já possa, ou mesmo uma simples norma, né, para que um presidente da República assinar uma autorização para que um bombeiro que está numa situação de perigo possa fazer esse tipo de testamento. Quer dizer, não, mas nesse caso pode estadual, sim. É a Assembleia Legislativa. Sim. Do excepcional... Não estou falando do excepcional. Do excepcional, sim. Agora, do militar, depende depende lá é porque é uma questão do Exército, né? Pois é, mas a proposta que você teve aí no final da sua fala era de que podia ampliar essas hipóteses do testamento militar para hipótese além da hipótese de guerra e campanha. Não foi isso que você falou, não? Desde que convocados pelas Forças Armadas, mediante um decreto do presidente. Mas você, enquanto proposta legislativa, você é favorável a ampliar isso para além da campanha e da guerra? Ou não? Por exemplo, igual você falou, um bombeiro. Aí teria que alterar o Código Civil. Então, é isso que eu estou falando. Se você for favorável a isso, de você colocar a conclusão do seu trabalho, essa sua opinião, e falar assim, olha, deveria ter uma proposta legislativa para modificar o Código Civil nesse sentido aqui.
entende? Sim. Com propostas. Sim. Quer dizer, Porque a gente vai ficar usando o particular excepcional, assim, os militares das Forças Armadas podem utilizar e o bombeiro não. E não só o bombeiro, porque a polícia também tem claro. situações, né? Situações que eles estão no meio da mata também, Policial situação de militar, aeronáutica, a às vezes aeronave vai está para subir, cair, assim, ou às vezes situação uma que... operação mesmo. Militar mesmo, de civil, Militar. Hoje a guerra contra o tráfico é uma guerra. Mas não sei né? se você entendeu o que eu quis dizer. Assim, Você pegar isso que você apresentou na sua fala, que está no seu trabalho, de cada item desse questionário e das respostas, o que você entendeu disso e qual que é a proposta que você, José Adilson Toledo, tem para isso? Então, se há um desconhecimento dos militares sobre esse assunto, então o que pode ser feito? Cursos. E manuais. Como seria isso? Então, o que pode ser feito? Então, colocar isso nas conclusões. E se você tem alguma sugestão também de alteração legislativa, isso não é militância política, isso é um trabalho jurídico. Isso não vai gerar nenhum problema para você disciplinar nem nada. É você fazer propostas de alteração legislativa para melhoria disso, ou para ampliação ou não, né? Então, assim, essa é uma sugestão para você. Para mim, igual eu falei, o seu trabalho é excelente, mas o ponto fraco é a conclusão. Eu acho que você mesmo já percebeu isso, né? Sim. Você percebeu que essa conclusão realmente ela é uma decepção, viu, Zé Deus? Você vai ler o trabalho, você vai ler, que trabalho bom. Vamos ver o que ele vai concluir. Quando chega no final, é isso que ele concluiu, sabe? Porque eu não queria colocar muitas opiniões pessoais no trabalho. Mas aqui é área acadêmica. A área acadêmica, aqui o professor Orfeu, a professora Kelly, nem eu vamos te impor nada, não. Aqui você quer, a mente é sua, né? Não, eu até queria colocar as minhas Mas sugestões. na hora da publicação, eu acho que talvez seja legal. Um livro seu, eu acho que é interessante sim você colocar. Maravilhosa. Assim, eu penso que é importante sim você colocar essa sua opinião, sabe? De conclusão do questionário, do levantamento que você fez e das propostas. Sim. É a minha opinião, tá? E o que eu achei assim, mais negócio, porque eu servi o Exército de 2003 a 2006, depois eu fui para a Polícia de 2006 a 2008, e de 2008 até a presente data, né, 14 anos no Bombeiro. Então, eu passei pelas 3 instituições militares, em nenhum momento, e essa foi uma indagação pessoal, em nenhum momento eu ouvi falar disso, eu só fui ouvir falar disso na aula do professor Orfeu. Por isso, aí eu falei assim, poxa, então, uma coisa tão desconhecida. Na hora de publicar o livro, você coloca um agradecimento especial ao professor Orfeu. E isso que você falou, de que você só teve notícia disso através da aula do professor Orfeu, você coloca lá, né? Porque isso é importante, até para valorizar o professor, o trabalho que o professor faz. Agora eu vou falar aqui só em 2 minutos, só para concluir, porque o mais importante era isso que eu tinha para falar com você, a questão da conclusão do trabalho e as dúvidas que eu tinha, a professora Kelly, com a arguição dela, você já tirou. Então, isso facilitou muito. Agora, só rapidinho, que é o seguinte, questão formal, na capa, você colocou lá, Universidade Federal Juiz de Fora, Faculdade de Direito, eu não sei se tem essa palavra graduação, depois você podia conferir. Me parece que não, mas... Eu usei o próprio modelo que eles disponibilizaram e eu trabalhei em cima dele. Então, se o modelo da universidade... Eu não alterei nada, não é comum, não. Nas outras universidades... Então, a universidade é livre para determinar. Então, se tem graduação, então tudo bem. Então, continue seguindo. O título eu achei muito bom. Achei o título ficou... pelo título, eu já descobri sobre o que você ia falar. Sobre a questão das referências bibliográficas, Zé Adilson. Primeiro, o seguinte, as referências estão em ordem analfabética. Está fora de ordem. Não, eu coloquei. Para mim não saiu, não. Para mim saiu tudo fora de ordem. Depois o Z, depois volta para o B, tá bem assim. Mas será que o senhor pegou o antigo, não? Não sei. Eu sei que o meu saiu. Talvez eu tenha mandado. Porque eu coloquei lá A, B, C, D. Então, se tá configurado, se já foi alterado, não, tudo bem. Porque talvez a versão que eu peguei então é mais antiga. Pode ser a versão antiga. Tá. Outra coisa é o seguinte, sobre... Eu não sei se também eu peguei a versão antiga disso. Eu estava vendo várias citações de internet. Algumas você colocou, mas outras não. Você colocou acesso em e disponível em. Não, eu alterei. Essa aí é a versão antiga. Eu fui alterando. Então tá. Então, eu mandei uma versão, depois eu... Essa última versão eu mandei agora, tipo... é?
2 dias. Então, na versão que eu coloquei, então, que eu peguei, então tinha isso, então. Então, se você já viu essas partes já, né? Não, essa parte eu alterei. Tá, então tá bom. Então melhorou isso aí. Tá. Bom, então não vou nem falar as outras coisas aqui, porque pode ser então que eu esteja lendo a versão... Não pode falar que aquilo que eu não tiver alterado... Não, porque alguns trechos eu percebi que você copiou e colou da internet e saiu com uma fonte com a cor diferente, sabe? Cinza. Sim. Dava para perceber que você copiou e colou da internet. Então, eu não sei se isso foi alterado. Não, isso eu alterei também. Vamos lá aqui, deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu notei aqui rapidinho. Gostei também, assim como a professora Kelly, eu gostei dos exemplos que foram colocados aqui, sabe? Você colocou do helicóptero, da aula do senhor, que o senhor falou que para atender o público que não é acadêmico, porque essa monografia não é voltada só para o público acadêmico, mas também para os militares que não são acadêmicos. Eu achei e aí a gente tem que ir no indutivo para poder convencer e apresentar e eles entenderem mais. Sua monografia é uma das melhores monografias que eu vi nos últimos tempos em questão de rigor metodológico e assim, o trabalho que você fez foi cuidadoso. Como eu falei, só a conclusão que eu achei que... outra coisa, a metodologia. Teve um item aqui, o item 8, você fala assim, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica do tipo exploratório. Aí eu fiquei assim, tipo exploratório, o que é isso? Eu gosto de metodologia científica e tal, eu falei, eu não conheço isso. Aí eu falei, eu entendi o que você quer dizer, mas eu não sei de onde você tirou isso. Porque eu falei assim, existe outro tipo de pesquisa bibliográfica? Além do exploratório? Eu usei esse LACAPS. Pois mas você entendeu isso? É exploratório no sentido do que está explorando as legislações, toda a legislação a respeito do tema. Primeiro eu exploro tudo que eu tenho de respeito do tema para poder fazer a pesquisa. De livro de metodologia que eu indico para os alunos assim, de metodologia de pesquisa é o livro da professora Maria Tereza Fonseca Dias, sabe? E a Miraci Gustin. A Miraci, muito bom. Muito bom aquele livro. Eu gosto bastante dele, sabe? Achei bem, assim... Eu falo assim... Porque, olha só, se eu perguntar para você... Eu não vou fazer essa pergunta para você, não, só te derrubo. Mas se eu perguntar para você... tem pesquisa bibliográfica exploratória. Qual que é a outra? Porque se você está adjetivando, é porque tem mais de uma. Não tem. Qual que é a outra pesquisa bibliográfica? É o quê? Exploratória e o quê? Eu não entendi, assim. Bem, enfim. Você sabe se existe outra? Eu não sei, não. Não, tem sim. Tem? Você sabe, não? Não, né? De cabeça, não. Porque eu tive que fazer a leitura para colocar. Eu estranhei. Eu confesso que eu estranhei. Mas, bom, enfim. Para mim, isso não é metodologia, não, tá? Só para te falar assim, isso é a minha opinião. Para mim, isso... Não é verdade. A minha é mista. A minha é exploratória e essa de pesquisa de campo, que não é exploratória. Quando a gente vai para campo, isso não é exploratório. Tá. Aí tem um nome específico. Então deixa eu dar essa sugestão. Aí eu coloquei dupla. Eu fiz a exploratória e fui para campo. Tá. Se você puder, consulte a parte de metodologia. Você vai ler 2, 3 páginas só do livro da professora Miraci Gustin sobre metodologia. Eu tô mais ali, sabe? Acho mais confiável, mais palpável, né? Mas aí depois você vê se você concorda ou não, tá? Porque às vezes... Bom, enfim. Outra coisa, nessa mesma parte que você fala no parágrafo seguinte, eu estou terminando, você fala assim, contém uma amostra representativa, você fala assim, né, que você fez a pesquisa de campo, sim, que tem uma amostra representativa. Aí, o que eu sugiro que você faça? Quantos? Quantos foram? Não, tem. 400, tá. Porque isso aí tá no antigo, no outro sei, tá 400, tá. Vamos fazer igual, a pessoal da área de saúde é muito bom nisso, isso a gente tem que aprender com eles. Eu melhorei essa parte metodológica no atual, que aí eu coloquei a quantidade de pesquisado. Eu vi lá em cima, não, eu vi. Eu dividi, inclusive, quantos oficiais, quantas praças. Eu até fiquei assustado, quantos de fato você entrevistou, você conseguiu ter acesso? Eu consegui a 400. Eu vi o número estava 401, depois eu vi 6.401, eu falei, 6.000? Não. 6.000 é o universo. É o universo. Isso, o universo total, né? Porque pegando os militares do Corpo de Bombeiro, que é 5.000, e tem um número lá, somado com os 900 em Juiz de Fora da polícia, deu 6.000, esse é o universo. E quantos você de fato conseguiu? 424. Tá.
Acho que foi Então, 400. aí se você puder, nesse item 8, coloque isso. Então você coloca assim, Não, tá uma lá. amostra representativa, aí você coloca entre parênteses assim, 428 entrevistados, entendeu? Sim. Só Não, pra... isso eu coloquei na última versão, porque isso realmente estava deficiente na primeira. Nesses últimos dias eu tive que mexer nessa parte de metodologia. Inicialmente eu estava escrevendo conteúdo. Aí eu acabei o conteúdo, eu falei, não, vou enviar o conteúdo. Você colocou no item 8? Você colocou no item 8 essa quantidade? Foi tudo na parte de metodologia. Então, assim, eu falei, vou enviar o conteúdo, porque é a parte mais... E vou pegar essa parte da normalização e a parte da metodologia. Então, eu dei uma aperfeiçoada nela. Então, eu li a versão errada, então. Então, só uma última pergunta, então, para a gente concluir. No decreto lá, presidencial, que fala sobre isso, que você colocou no final. Sim. Que ele é de 83, não é isso? Isso. Tá. Você viu alguma incompatibilidade desse decreto com a Constituição de 88? Essa é a minha pergunta. Com a Constituição? Em relação a essa questão de guerra, específico, né? Porque não é o decreto inteiro que trata disso, sim, né? fala de várias coisas. Mas o que trata de testamento militar não, de testamento militar não, de emprego das forças auxiliares, eu não vi nada de incompatível, não, porque as forças auxiliares, elas tá aí para servir caso ela reserva, né? Então, assim, os militares vai para a guerra, usa os militares das Forças Armadas, mas se precisar convocar, aí convoca os civis que serviram as Forças Armadas Eu vi. Reservistas, juntamente com os militares da bombeiro da polícia. Então, assim, em situação de guerra, assim, eu não vejo que seja inconstitucional, não, porque em situação de guerra precisa de contingente e o Exército não tem contingente suficiente para a situação. Em guerra é uma coisa horrorosa. Até criança, no final das contas, e idoso, começa a pegar acaba sendo empregado, né? Mas se você puder, então, se você for, de fato, publicar o livro, que eu recomendo, passa um pente fino no decreto. Já que o decreto é de 83, passa um pente fino, que às vezes você encontra alguma inconstitucionalidade nele, alguma coisa que não foi excepcionada pela Constituição, e aí você pode incluir no seu trabalho e fazer a crítica, sabe? Inclusive, o nosso Estatuto de Direitos e Deveres é de 69. Pois é. Só que aí, mas tem várias alterações, né? A Constituição, aí veio colocando várias alterações. Ele é antigo, é de 69, é antes da Constituição. Mas se você tiver oportunidade, passa um pente fino para ver se você acha alguma coisa. Sim. E eu estou satisfeito, então, com as suas respostas e com o eu seu acho trabalho. Que a única questão que eu acho que, assim, o fato de não estar regulamentando o testamento militar no Estatuto dos Militares, não sei se seria uma questão de proposta legislativa realmente, ou a questão de uma ação direta por omissão, né? Uma ADO. Não vai por esse caminho, não. Vai por norma mesmo, o legislador fazendo. A gente já tem muito judiciário, professor, professora, aqui já tem muito ativismo judicial, o pessoal já está querendo jogar tudo no colo do judiciário, deixa o legislador trabalhar. Pensei só nas hipóteses, né? Não, deixa o legislador trabalhar um pouquinho, deixa tudo no colo do judiciário. Não. Mas, Zé Adilson, estou satisfeito com a sua resposta e agradeço mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra ao professor Fio. Bom, Zé Adilson, você teve uma boa ideia, uma excelente ideia em gravar a sua apresentação, porque os excelentes comentários, observações da professora Kelly e do professor Denis, né? E não sei se você entendeu a mensagem essencial. O ponto forte do seu trabalho são esses exemplos de situações em tempo de paz de risco para os bombeiros, tá certo? Eu não vejo nenhuma colisão em você interpretar no Código Civil vigente a aplicação disso para os bombeiros naquelas situações. Se você vai lá na natureza jurídica do testamento, como manifestação de última vontade, para transmitir, né, direitos patrimoniais ou existenciais, claro que aqueles exemplos que você coloca aí no meio, né, da queda do helicóptero, da perda da mata, etc., isso tudo aí justifica
o testamento em tempos de paz. Aí, voltando às observações da professora Kelly e do professor Denis, arrumar esses pontos, tá? Que foram muito bem destacados pelos professores, isso é muito importante, né? Consolidar depois isso tudo numa publicação, né? Que vai servir aí, seja por uma proposta legislativa de revisão do Estatuto dos Bombeiros, dos policiais militares do Estado, e, a meu ver, não há nenhuma colisão com norma constitucional a esse respeito, porque o testamento é um negócio jurídico privado, tá? E outra coisa, além da proposta legislativa, também referendar interpretações, né, professor Denis, professor Kelly, favoráveis a essas situações. Porque amanhã cai aí esse helicóptero, morre um bombeiro tentando salvar alguém afogado, não é isso? Está lá na iminência de morrer em afogamento. Então, por que ele não pode um testamento conforme o militar que está enquadrado no Código Civil? Então, acho que a gente tem que abrir também essa dimensão da codificação civil. E o seu trabalho de campo, ele dá muita sustentação para isso. Exatamente. Entendeu? Então, acho que são duas grandes pistas aí. Então, veja bem, consolidar todas essas observações que a professora Kelly e o professor Denis fizeram com relação ao rigor do trabalho, a metodologia, as eventuais incorreções, referências legais, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, lá na sua conclusão, você já vai, com apoio na sua pesquisa de campo e nos seus exemplos, que são para lá de convincentes, apresentar aí, ó, essa interpretação do Código Civil não é uma interpretação tão fechada que eu não posso levar um testamento militar para tempos de paz. E outra coisa, a proposta legislativa, que certamente vai sensibilizar, a Assembleia Legislativa está repleto lá de deputados e deputadas que são grandes defensores da corporação, dos bombeiros, dos militares, vão ter o maior interesse nisso. E aí você tem que chegar... que isso não vai ser os deputados estaduais, porque o Código Civil acaba sendo da União. Não, deputados estaduais que vão fazer essa questão de extensão. E isso até vai iluminar também, quem sabe, como o professor Denis disse, até a União, até depois mudar isso. Isso aí tem que ser um trabalho realmente que parta das casas legislativas. Mas o mais importante é que você já abriu o caminho, né? Então tem que agora seguir nisso. Você está dizendo aí que tem uma experiência de mais de 15 anos como militar, seja no Exército, seja no Polícia, seja como coisa. Agora que você descobriu essa lacuna. Então, vamos preencher essa lacuna, o momento é esse. Né? Então, acho que o caminho está dado aí, e aproveite aí os ensinamentos da professora Kelly, do professor Denis, né, que foram muito elogiáveis para a qualificação ainda do seu trabalho. A gente fica na faculdade de Direito, professor Kelly e professor Denis, quando há um trabalho de campo, a gente realmente fica embevecido com isso, porque as nossas metodologias são só investigatórias, né, professor? É uma literatura, uma bibliografia, é uma remissão, é um conceito, e ponto. Quem que vai à luta? Isso. O povo de ciências sociais vai, mas a gente não vai, não. É isso mesmo. Não é? Então, aproveita esses ensinamentos aí, acerta isso, já que você está gravando, faz uma revisão disso tudo. Na hora que você for depositar isso, você deposita com essa revisão. Não faltam hoje editoras para poder publicar obras jurídicas, né? E manda isso lá para os seus comandos, para o comando, para os deputados, manda para todo mundo. E aí nós vamos ver o que vai dar. Pode colocar lá com a recomendação da professora Kelly e do professor Denis. Sim, pode colocar. Isso mesmo. Tem que mandar para os legisladores mesmo, isso aí. Fazer isso tudo. Eles não têm conhecimento disso. Você que está lá no meio não tem, o deputado vai ter. Mas é engraçado, porque o legislador resolveu manter em 2002, né? O Instituto, porque esse Instituto ele é antigo, ele vem lá das guerras do Império Romano. Zé Adilson, mas ele manteve por desconhecimento, Zé Adilson. Você vê a questão de Brumadinho lá, né? O professor Denis está do lado, lá em Belo Horizonte, vê a questão de Brumadinho, a exposição desses bombeiros lá. Teve uma hora no Brumadinho que falou, olha, vai romper. Exatamente. E aí?
E os caras estavam lá, recebendo a rede de rádio. Assim, ó, e se tem um assunto que sensibiliza os agentes políticos hoje, é a questão climática e o rompimento das barragens aqui em Minas Gerais, a discussão disso, né, professor Denis, professora Kelly? É isso. Isso aí é algo que é extremamente sensível. Entendeu? Porque numa situação realmente de rompimento dessa barragem, esses militares que estavam lá, eles não dariam tempo de sair. Ia morrer todo mundo. Então, ia morrer todo mundo, assim. E a discussão é até se esse testamento teria validade se eles fizessem rádio, né? Porque a testemunha se escutaria por rádio. Se eu fosse juiz de vara de sucessões, reconheceria a idoneidade disso. Sem dúvida nenhuma. Qualquer pessoa do meio jurídico reconheceria, gente. A fala do professor Orfeu, que ele falou que a questão do encarar o testamento como um ato de vontade privado, né, particular, é uma saída boa para você ampliar, né, essas hipóteses de cabimento aí. Realmente, o seu tema é muito relevante. Bom, então, para concluir, mais uma vez, muitíssimo obrigado, professora Kelly, professor Denis. Um prazer. Não apenas pela participação, né, o prazer de estar aqui com professor e professora, mas também a qualidade das observações, das intervenções. O Zé Adilson é um outro tipo de alunado que a gente está vendo ressurgir na faculdade. Graças a Deus. Tá? Que é um outro tipo de alunado, que é um alunado que está assim, muito voltado para esse contato com a realidade e quer fazer essa ponte, né, da aplicação do direito. E eu acho que isso é algo que realmente está vindo muito boa hora. Então, Zé Adilson, você também está de parabéns, gravou tudo, tem todas as anotações, os registros, né, para poder dar sequência a isso. E como você tem motivação, acho que você tem que buscar realmente, né, esse caminho, tá? Eu agradeço o senhor pelas palavras, né, dos professores Denis, professora Kelly. E assim, eu acho que é um tema que ainda a doutrina ainda está trabalhando bastante, né? Essas questões particulares. Eu acho que alguns doutrinadores pode, a partir desse meu trabalho também, começar a pensar também nessas outras formas, né? Porque a gente vê que os livros destilam muito pouco nessa parte do testamento militar, e assim, a interpretação do direito é meio sistemática. Então, assim, preciso olhar lá nos ordinários, ver o que no ordinário aplica no especial, né, para tentar formar, porque o que destina ao testamento militar é tão pouco que a pessoa, ao só ler aquela parte ali, ela não consegue fazer um testamento militar. E assim, além da questão da regulamentação, né, um decreto estadual ou um decreto federal para estipular quais hipóteses poderia ser utilizado, também não pode penalizar, né, qualquer risco que a pessoa pode estar utilizando, né? Então, assim, tem que ser uma relação realmente de iminência, de morte, né? Tem que estar numa situação extraordinária. Mas então tá. Agradeço aí, Patas, a ter aceitado, né, a ser o meu orientador e a avaliação dos senhores. O senhor sabe qual o período que eu tenho para fazer essa correção e caminhar? Não sei. Pergunta para a coordenação lá do curso. Mas a gente não deliberou. Será que ele está aprovado ou não? Não deliberou, não. Tá? Tem que registrar, está aprovado, né? Aprovado. Sim. Tá aprovado. Obrigado. Pergunta lá, Zé Adilson, eu não sei te informar. Qual é o prazo que você tem que depositar, tem que falar tudo lá. Eu sei que depois eu vou assinar uma ata, e a professora Kelly e o professor Denis também assinam a ata no SEI de aprovação. Agora, o depósito disso lá na biblioteca, não sei como é que é esse encaminhamento, não. Porque, assim, se eu tiver dependendo do tema, dá para melhorar bastante. Não, mas vai ter tempo, calma. O mais importante você já fez. Tá? Assim, até que na hora de montar a apresentação,
eu tive que ser muito sintético. Eu fiz acho que 16 slides. Então, eu tive que resumir 90 páginas em 16 slides e pegar o que é mais importante e trazer para cá. Então, foi difícil apresentar em 15 minutos. Não é difícil, não. Eu acho que estourei o tempo aí. Mas eu vou tentar levar essa parte sintética ali para análise. Porque eu acho que, ao fazer o slide, eu consegui ser mais objetivo. Talvez até para a conclusão, para mostrar alguma situação para não ficar muito cansativo, né, na hora da análise. Olha a caneta para trabalhar nessa conclusão aí, o professor Denis falou, hein? Tá. Eu vou levar em consideração as observações que foram feitas. Da professora Kelly e do professor Denis, hein? Tá. O senhor também. Bom, vamos então, podemos concluir então. Bom, então vamos concluir então. E muito obrigado mais uma vez, professora Kelly, professor Denis, José Adilson. Professora Denis e professora Kelly, a gente precisa de ter mais um diálogo intra-universitário na faculdade, né? Para poder tratar de tantas coisas boas que a gente pode tratar, né? E aprender um com o outro, né? Igual a gente aprende aqui sempre, muito bom. Claro. Agradeço muito a oportunidade, viu, professor Fio, professora Kelly, Zé Adilson. Obrigado pela oportunidade da banca e do aprendizado. Então, tá bom. Uma boa noite, professora Kelly, professor Denis. Boa noite também, tá?